green sea go turn a deeper blue. E olha o Jefferson aqui de novo. Bem, a nossa videoaula de hoje diz respeito à descolonização afroasiática. A descolonização é um tema bastante atual, faz referência à África e à Ásia. A África e a Ásia que estão na pauta da vez dos principais jornais e principais revistas do mundo. Antes de começarmos a nossa videoaula, nós vamos visualizar um filme, trechos do filme Gandhi. Vamos lá? Since I returned from South Africa, I have traveled over much of India, and I know that I could travel for many more years and still only see a small part of her. And yet I already know that what we say here means nothing to the masses of our country. Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines. But the people of India are untouched. Their politics are confined to bread and salt. Illiterate they may be, but they're not blind. They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom. This Congress tells the world it represents India. My brothers, India is 700,000 villages. Not a few hundred lawyers in Delhi and Bombay. Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun, we will not represent India. Nor will we ever be able to challenge the British as one nation. Você acabou de assistir a um trecho do filme Gandhi. O filme trata de Mohandas Gandhi, que você conhece como Mahatma Gandhi. Mahatma, que significa grande alma. Gandhi foi um dos líderes da descolonização da Índia. Mas, afinal, você sabe o que é descolonização? Descolonização afroasiática? A descolonização nada mais é do que a luta de países da África e da Ásia contra o imperialismo. Então você já viu que você vai ter que ter domínio do que é esse tal de imperialismo. Vamos começar daí até nós chegarmos à descolonização, ok? Bem, imperialismo nada mais é do que a dominação econômica e territorial que as potências europeias, principalmente seguido de Estados Unidos e Japão, exerceram sobre África e Ásia. Mas só sobre África e Ásia, professor, e a América não foi vítima do imperialismo? Bem, a América foi, você sabe, dos efeitos nocivos do imperialismo, principalmente norte-americano, sobre a América Central, as intervenções em Cuba, a intervenção no Panamá. Mas não dá nem para comparar com a violência do imperialismo que foi cometido sobre o continente africano e sobre o continente asiático. Imperialismo é isso. O que essas potências imperialistas, e principalmente as potências europeias, buscavam na África? A grande busca, na verdade, é por mercados consumidores, por matérias-primas, por riquezas minerais e áreas de influência. Tudo para investir os excedentes de capitais dos grandes grupos empresariais europeus do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Bem, esse imperialismo tem como um dos seus principais marcos a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, que foi realizada em 1884 na Alemanha. Essa Conferência de Berlim marcou a partilha da África entre as potências imperialistas. Infelizmente, essa partilha da África não respeitou os limites étnicos, os limites tribais dos povos africanos que já habitavam o continente.
O resultado disso é que quando, após a descolonização, após a retirada dessas potências europeias do controle lá na região, o que acontece? O que acontece é uma sucessão de conflitos étnicos, de conflitos tribais nesses países que foram dominados pelas potências imperialistas europeias. É claro que as populações do continente africano e asiático, enquanto dominadas, é óbvio que elas existiram, a dominação imperialista. E nós temos movimentos iniciais de resistência ao imperialismo. Podemos citar, por exemplo, a Guerra do Ópio na China, a Guerra dos Boxers na China, também no ano de 1900, a Guerra dos Boxers. Boxers que são o movimento nacionalista chinês. A Índia também vivenciou movimentos de resistência como a Guerra dos Cipaios em 1857. Cipaios que era uma milícia indiana que lutou contra o imperialismo inglês na Índia. Porém, foi apenas lá pelos idos de 1940, 1945, que a África e a Ásia conseguiram uma conjuntura favorável para lutar pela sua descolonização. Pela independência dos estados, pelo menos política, em relação às nações imperialistas. Tentar analisar essa conjuntura, os fatores responsáveis por essa conjuntura favorável aos movimentos de descolonização. Inicialmente, nós temos que falar um pouco da Segunda Guerra Mundial. Bem, você sabe que a Segunda Guerra Mundial acabou gerando a destruição econômica de potências como França, Inglaterra, Bélgica, potências que demoraram um pouco para se recuperar. Destruídas, essas potências tiveram mais dificuldade para resistir aos movimentos de descolonização, aos movimentos de independência dos africanos e dos asiáticos. Interessante, né? Mas também é importante destacar que, na Segunda Guerra Mundial, França, Inglaterra, recrutaram africanos, asiáticos. Sabe para quê? Para ajudar os aliados no combate a Adolf Hitler. Só que isso vai trazer um problema. Quer ver? Esses africanos e asiáticos lutaram, ao lado de França e Inglaterra, por liberdade e democracia diante da ditadura do eixo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, esses africanos e asiáticos assimilaram valores como a liberdade e democracia para lutar a favor da independência. Certamente França e Inglaterra não contavam com essa possibilidade. Importante destacar o apoio da ONU aos movimentos de descolonização. ONU criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. A ONU que acabou defendendo o direito de soberania desses povos de África e de Ásia. É importante também destacar essa conjuntura de pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que esse mundo do pós-Segunda Guerra Mundial é o mundo da Guerra Fria. É o mundo onde Estados Unidos e União Soviética acabam disputando áreas de influência. Os Estados Unidos defendendo a manutenção da hegemonia capitalista e a União Soviética tentando expandir o socialismo na geopolítica mundial. Estados Unidos e União Soviética vão manifestar o seu claro apoio aos movimentos de descolonização, tentando ao máximo restringir a participação de França e Inglaterra e ampliar a influência de Estados Unidos e União Soviética, as nações da Guerra Fria, sobre os dois continentes. Bem, é muito importante destacar a Conferência de Bandung, realizada em 1955 na Indonésia. Essa Conferência de Bandung propôs a aliança das nações de África e Ásia na luta contra o imperialismo. A conferência também criou o Bloco do Terceiro Mundo. Você sabe o que é isso? O Bloco do Terceiro Mundo, na verdade, foi a união de países, inicialmente da África e Ásia. Depois, acabou contando com países de outros continentes. Mas, esse Terceiro Mundo é a união de países, inicialmente de África e de Ásia, que propuseram se unir na luta contra o imperialismo, a favor da descolonização. Vamos falar sobre a descolonização do continente asiático, citando dois exemplos principais. O primeiro, o exemplo da Índia. A Índia que se tornou independente em relação à Inglaterra no ano de 1947. Antes de mais nada, vamos analisar um pouco da distribuição religiosa, a divisão religiosa da Índia. Na verdade, existiam três grandes grupos religiosos da Índia e esses três grandes grupos religiosos tinham suas representações políticas. Os hindus eram representados pelo Partido do Congresso na Índia. Um outro grupo religioso, também bastante numeroso, que habitava a Índia, era o grupo dos muçulmanos.
os muçulmanos que eram representados pela Liga Muçulmana. A Liga Muçulmana que era comandada por Muhammad Ali Jinnah. Bem, além da presença de hindus e muçulmanos, na ilha do Ceilão, que é o atual Sri Lanka, temos que destacar também a presença de budistas. No meio dessa divisão religiosa e política dentro da Índia, ainda dominada pela Inglaterra, surge a figura do advogado Mohandas Gandhi. Você chama ele de Mahatma, de grande alma. Mahatma Gandhi era um monge hindu. E você sabe que o hindu, por mais que ele defenda a descolonização e a luta, ele é avesso aos conflitos, ele é avesso à guerra direta. Bem, o Gandhi acabou estipulando uma nova forma de combate ao imperialismo. Essa forma Gandhi chamou de desobediência civil ou descolonização pacífica. Você domina esses conceitos? Você tem dimensão do que aconteceu na Índia. O Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, convocou a população da Índia a romper com o monopólio que a Inglaterra tinha sobre a venda de sal para os indianos. Gandhi estimulou que os indianos produzissem o seu próprio sal e deixassem de comprar o sal inglês. A Inglaterra achou isso péssimo e procurou reprimir todas as manifestações que deram apoio à iniciativa de Gandhi. Gandhi tinha um sonho. Você sabe qual era o sonho do Gandhi? O Gandhi queria que, após a descolonização da Índia, toda a Índia mantivesse unida sob apenas um Estado. É isso mesmo. Ele queria que todas essas religiões se mantivessem juntas em apenas um Estado. Vamos ver o que o Gandhi acha disso. My message to you is the message I have given to your brothers everywhere. To gain independence, we must prove worthy of it. There must be Hindu-Muslim unity always. Second, no Indian must be treated as the English treat us. We must remove untouchability from our hearts and from our lives. Third, we must defy the British. Not with violence that will inflame their will, but with a firmness that will open their eyes. English factories make the cloth. That makes our poverty. All those who wish to make the English see, bring me the cloth from Manchester and Leeds that you wear today, and we will light a fire that will be seen in Delhi and in London. And if, like me, you are left with only one piece of homespun, wear it with dignity. O filme que vocês acabaram de assistir, o trecho, ele é muito fiel ao que Gandhi defendia. Gandhi foi um dos grandes líderes, um dos mais importantes líderes a favor da descolonização. E até hoje, até os nossos dias, Gandhi é influência para muitos políticos, inclusive um muito conhecido, o pastor Martin Luther King, que em 1960 usou também da desobediência civil para defender os direitos civis para os negros lá nos Estados Unidos. Bem, diante das pressões de Mahatma Gandhi, da mobilização da população hindu, a Inglaterra cedeu, mas ela não estava muito disposta a ceder, não. A mudança de postura, essa coisa de conceder a independência
para os indianos foi, na verdade, obra do Partido Trabalhista, que chegou ao poder na Índia em 1947, sob o comando de Clement Attlee. O Partido Trabalhista pensava o seguinte: bem, diante desses movimentos de descolonização, diante da revolta da população, talvez seria mais interessante negociar uma independência gradual, para que a Inglaterra não perdesse a influência política e econômica sobre essas regiões. O Partido Trabalhista, então, pensa na ideia do Commonwealth of Nations, a Comunidade Britânica das Nações. A criação dessa Commonwealth of Nations acabou permitindo que a Índia se inserisse na órbita do imperialismo inglês, da influência política e econômica sobre a Índia, mesmo após a descolonização da Índia. Que pena. Bem, em 1947, então, a Inglaterra cede a independência, a descolonização da Índia. Porém, Gandhi não teve o seu sonho concretizado. O que aconteceu? Logo depois da independência, em 1947, a Índia acabou se dividindo. Se dividiu em Índia, que nós chamamos de Índia hoje, é a população de maioria hindu. Temos também o Paquistão. O Paquistão, que era a população de maioria muçulmana, sendo que nós temos dois Paquistões, né? O Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que nós chamamos hoje de República de Bangladesh. Já a ilha do Ceilão, que hoje nós chamamos de Sri Lanka, acabou também se separando, o pessoal de maioria budista, lá no subcontinente indiano. Não esqueça disso, hein? Bem, agora nós vamos falar sobre um acontecimento trágico, que foi o assassinato do Gandhi. O Gandhi, em 1948, foi assassinado por um fanático que era contra os seus ideais de união do povo indiano. Que pena, né? Bem, é importante destacar um outro movimento de descolonização na Ásia, a descolonização do Vietnã. O Vietnã, que tinha ocupação francesa, mas que acabou, a partir da década de 1940, conhecendo um movimento de guerrilha rural, de guerrilha florestal no Vietnã, contra o imperialismo francês na região. Essa guerrilha, chamada de Viet Minh, era controlada por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, que tinha influência comunista lá no Vietnã do Norte. Em 1954, o Ho Chi Minh e o pessoal do Viet Minh conseguiram obter a independência, a descolonização, venceram a França na Batalha de Dien Bien Phu. A derrota francesa acabou fazendo com que os franceses chamassem os vietnamitas para negociação. Foi a Conferência de Genebra, de 1954. A Conferência de Genebra decidiu que, em 1954, o Vietnã seria dividido em Vietnã do Norte, de influência comunista, sob a liderança de Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, de influência capitalista. Você está percebendo muito bem essa bipolarização do Vietnã entre comunistas e capitalistas dentro da conjuntura de Guerra Fria. Em Genebra, em 1954, pensou-se em realizar um plebiscito. Você sabe, o plebiscito é uma consulta à população. Essa consulta tinha o seguinte objetivo: consultar a população para saber se a população queria que o Vietnã se unificasse e qual o regime a se adotar, o comunismo ou o capitalismo. Os Estados Unidos tinham um grande medo da influência, da popularidade do Ho Chi Minh lá no Vietnã. Os Estados Unidos, temendo uma possível vitória do comunismo no Vietnã, nesse plebiscito, acabou suspendendo o plebiscito em 1955. A partir daí, nós temos a intervenção norte-americana no Vietnã, que você chama de Guerra do Vietnã, mas eu não quero estragar a surpresa, porque essa é uma outra videoaula. Vamos falar agora sobre os movimentos de descolonização em outro continente. Vamos falar sobre a descolonização no continente africano. Os africanos também lutaram contra o imperialismo, a favor da descolonização. Um primeiro movimento que nós analisaremos é o movimento de independência da Argélia. A partir de 1954, a Argélia começou a lutar a favor da sua independência diante da França. E aí foi muito importante o papel da Frente de Libertação Nacional Argelina. Uma das principais características da atuação dessa Frente de Libertação Nacional era a ação terrorista contra as instalações francesas na Argélia, o que chocava a opinião pública francesa. Bem,
É importante destacar, ainda em relação à opinião pública francesa, a ação de intelectuais como Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre. Esses intelectuais franceses mostravam-se muito contrários ao imperialismo. Eles defendiam a descolonização da Argélia, principalmente diante dos ataques terroristas. Vamos a um trecho de Jean-Paul Sartre, onde ele fala um pouco sobre essa questão da dominação imperialista. Vamos ver a opinião dele. A elite europeia procurou fabricar um indigenato de elite. Selecionavam-se adolescentes que tinham sobre a testa, marcados a ferro, os princípios da cultura ocidental e a boca recheada de mordaças sonoras, belas palavras pastosas que se colocavam aos dentes. Após uma breve estada na metrópole, eram enviados de volta, truncados. Mentiras ambulantes. Nada mais tinham a dizer a seus irmãos. Estes faziam eco. De Paris, de Londres, de Amsterdã, lançávamos as palavras Parthenon, fraternidade. E em alguma parte da África, da Ásia, lábios se entreabriam. Tenon, nidade. Era a idade do ouro. Bem, você percebeu a opinião do Jean-Paul Sartre, onde ele deixa muito claro a influência cultural, a dominação cultural que a Europa exerceu sobre o continente africano. Os africanos pronunciavam palavras como Parthenon e mesmo fraternidade, símbolos da Revolução Francesa e mesmo dos ideais de democracia grega. Mas democracia, liberdade na África imperialista? Você percebeu a ironia que Jean-Paul Sartre faz no seu texto. Bem, diante da mobilização dos intelectuais da sociedade francesa, o presidente Charles de Gaulle, em 1962, acabou concedendo a independência para a Argélia. O que nós observamos, então, é a ascensão de Ahmed Ben Bella ao governo da Argélia, a Argélia independente do domínio francês. Vou falar agora sobre um outro caso, também bastante traumático, só que dessa vez no Congo, a independência do Congo em relação à Bélgica. O Congo, que era uma região com bastante jazidas de ouro, cobre, estanho, diamantes, uma área bastante rica. A população se insurgiu contra o domínio da Bélgica sob a liderança de Patrice Lumumba. Só que os problemas não acabaram com a independência da Bélgica em relação à França. Sabe por quê? Porque surgiu na província de Katanga um movimento de separação. A província de Katanga, no Congo, queria se separar do restante do Congo. Essa insurgência foi, na verdade, elaborada pela Union Minière. A Union Minière era uma companhia mineradora bélgica que explorava principalmente o estanho na região de Katanga. Essa insurreição para separar Katanga acabou gerando uma guerra civil no Congo. De um lado, os partidários de Lumumba, que era contra a separação de Katanga. De outro, mercenários contratados pela Union Minière para defender a separação de Katanga em relação ao Congo. O general Mobutu Sese Seko era o comandante das tropas favoráveis à separação de Katanga. Bem, Mobutu Sese Seko acabou prendendo Patrice Lumumba, que foi assassinado. Bem, em 1965, Mobutu acabou se tornando o ditador que comandou o Congo a partir de então. Vamos agora à descolonização de uma outra região, que é a África do Sul. Em 1931, a Inglaterra cedeu a independência da África do Sul, que não significa a melhoria das condições para a população sul-africana. Por quê? A Inglaterra implantou um governo branco, uma elite branca na África do Sul, que instituiu em 1948 o regime do Apartheid. Apartheid significa estado de separação. É isso mesmo que você está pensando. Os negros simplesmente perderam o direito da propriedade da terra. Sem contar que os negros tinham locais destinados para estarem. Os não podiam estar em locais destinados exclusivamente para brancos. Isso realmente é um absurdo. Absurdo que uma pessoa chamada Nelson Mandela tentou combater.
E por combater o apartheid, na década de 1960, Nelson Mandela foi preso por essa mesma elite branca da África do Sul e condenado à prisão perpétua. Na década de 90, ele foi solto e acabou se tornando presidente da África do Sul. Bem, vou falar sobre outro movimento de independência, só que agora na África Portuguesa, os movimentos de descolonização na África Portuguesa. Nós chamamos esse processo de descolonização da África Portuguesa de processo tardio, porque somente a partir da década de 70 que a África Portuguesa conseguiu a sua independência em relação a Portugal. Tudo isso por causa da ditadura de Salazar, que durou até 1974, quando foi derrubada pela Revolução dos Cravos em Portugal. Com a derrubada de Salazar, que era completamente contra a descolonização, Portugal e a África Portuguesa começaram a negociar os planos para descolonização. Entretanto, no meio dessas negociações, a partir de 1974, movimentos em Angola, principalmente em Angola, começam a se desenvolver contrários à permanência do domínio português na África. Movimentos como o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, de grande influência marxista. Temos também a FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que tinha inspiração capitalista e apoio dos Estados Unidos. Temos também a UNITA, também de influência capitalista, apoiada pela África do Sul. Em 1975, a MPLA consegue libertar Angola do jugo português e a MPLA chega ao poder em Angola. O que nós temos aí, a partir de 1975, é a luta, a guerra civil em Angola, entre o MPLA de um lado e a UNITA de outro. A FNLA acaba sendo extinta ainda na década de 1970. Essa guerra civil sangrenta e violenta que durou até o ano de 2001. E nós temos aqui no IESD um personagem, alguém que viveu a guerra de Angola, a guerra de independência de Angola, que é o professor Fernando Pimentel. Vamos ao depoimento dele. Olha, eu vivenciei a guerra realmente. A casa de meu pai ficava atrás de um quartel e eu escutei os primeiros tiros. Me lembro que estava embaixo de um pé de castanhola. Corri para dentro de casa e a partir daí ficamos o tempo todo embaixo das camas. Lembro que minha mãe fazia pão e a gente comia sempre agachado, não podia levantar. Eu lembro que as metralhadoras atiravam e cortavam as janelas de madeira, que tinham venezianos, quebrando os vidros, e batiam na parede do quarto onde a gente estava, caindo as balas vazias no chão e tal. Pegou desprevenido a maior parte da população, uma guerra civil. Meu pai se preveniu porque ele estava estava na Suíça, e de lá ele falou para minha mãe, olha, não dá tempo de tirar ninguém, compra o que puder de água, trigo, mantimentos, que nós vamos pegar uma guerra. Meu pai chegou, já ficamos escondidos em casa, esperando o pior, ou a trégua. Porque eles davam trégua para expulsar os brancos, que era uma guerra civil de negros. Adoro os negros e tal, meus parentes são negros, mas era uma guerra fomentada, tem um quê político, né? E os negros, então, tinham que expulsar os brancos. E os brancos eram eu da minha cor, até um mulato, um mestiço. Tudo isso era considerado branco. Nós passamos então uns 15 a 20 dias, não tenho a ideia, o tempo é mais ou menos isso. 15 a 20 dias com a guerra e depois houve uma trégua, nessa trégua que eu já citei, e eu sei que a gente arrumou as malas, o que tinha, pegamos um navio, ou um avião, não sei. Eu era pequeno, eu tinha uns 6 anos. E viemos embora, fomos para Portugal, e de Portugal para o Brasil. Meus tios, né, relatam para o meu pai que a nossa casa, depois de uma semana ou um mês, eu não sei, ela recebeu uma bazuca, né, um tiro de bazuca e foi para os ares. A gente se salvou por pouco. A gente não sofreu danos assim. É mais psicológico. Eu vi os soldados com as amarras na cabeça, ensanguentados, invadindo. A coisa mais forte foi a invasão dos soldados no nosso quintal, roubando as coisas. E a gente achava que eles podiam entrar na nossa casa. Acho que eles não entraram porque eles achavam que a casa estava vazia.
Bem, você viu como a experiência histórica, a participação em fenômenos históricos importantes faz parte da nossa formação enquanto indivíduos. Você mesmo pode fazer uma análise crítica de momentos históricos que você vivenciou, como a derrubada das Torres Gêmeas em 11 de setembro, e aí você visualiza como o mundo se transformou a partir de então. Legal? Bem, para finalizarmos os nossos exemplos importantes, vamos falar sobre a independência de Moçambique, também uma colônia portuguesa, que consegue a sua independência através da atuação da Frelimo, da Frente de Libertação do Moçambique, sob o comando de Samora Machel, em 1975, no movimento de influência comunista. Bem, para finalizarmos a nossa videoaula, o nosso tema descolonização, vamos fazer um breve balanço desse mundo descolonizado de África e Ásia. Bem, embora livres da dominação política das potências europeias principalmente, essas nações de África e Ásia acabaram se inserindo em novas formas de dominação, como a dominação econômica, por exemplo. Acabaram formando o bloco do Terceiro Mundo, como nós vimos na Conferência de Bandung, formada por esses países em processo de subdesenvolvimento. Principalmente no caso africano, as guerras intertribais acabam freando qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico, o que faz com que essas regiões tenham que pedir dinheiro emprestado, pedir empréstimos às antigas potências imperialistas. Ou seja, a dominação, que antes era política, agora ela se restringe principalmente à atuação do grande capital. Também é importante destacar, e ainda em relação ao continente africano, a grande epidemia de AIDS que existe hoje. Só para você ter uma ideia, cerca de 25% da população africana é soropositiva. Um drama mundial. Bem, apesar dos esforços, a crise em relação à grande difusão da AIDS ainda é um problema sem solução. Torcemos para que esse problema acabe. Como dica de estudo, não deixe de ler o livro História das Colonizações, da Companhia das Letras, escrito pelo autor Marc Ferron. Agora, você também deve fazer uma análise crítica do filme Gandhi, de Richard Attenborough. Faça uma análise crítica tentando identificar as características que nós acabamos de abordar na nossa videoaula. Bem, me despeço de vocês, deixando um forte abraço e até mais! Na aula de hoje estudamos descolonização e terceiro mundo. Vimos o imperialismo sobre a África e Ásia. O imperialismo era a dominação econômica e territorial que as potências europeias principalmente exerceram sobre a África e Ásia em busca de mercados consumidores e matérias-primas principalmente. Analisamos a descolonização da Ásia. Como exemplo de descolonização, de luta contra o imperialismo na Ásia, podemos falar sobre movimentos como o da Índia, liderado por Mahatma Gandhi, e também é importante destacar a guerrilha do Viet Minh no Vietnã, sob o comando de Ho Chi Minh. Não esqueça da influência socialista. E abordamos a descolonização da África. Em relação à descolonização africana, temos que destacar o terrorismo que os argelinos fizeram contra as instalações francesas. Também não podemos nos esquecer jamais do processo de descolonização na África portuguesa, processo que foi tardio diante da ditadura de Salazar, que resistia aos movimentos de descolonização. Bons estudos! Olá, professor. Acho que o trabalho em sala de aula, para melhorar o trabalho em sala de aula, acredito que é fundamental fazer com que o aluno se sinta integrado
aqueles fenômenos históricos, trazendo o máximo possível aqueles fenômenos para a realidade local. Por exemplo, no caso de Gandhi, da ação da desobediência civil e da ação pacífica de Gandhi, vamos tentar pensar na importância do pacifismo no mundo atual. Seria interessante fazer uma análise sobre isso no mundo de hoje. Além disso, não podemos deixar de falar na questão do subdesenvolvimento brasileiro e dos problemas sociais do Brasil. Afinal, mesmo que em parcela menor, fomos também vítimas do imperialismo das nações europeias e dos Estados Unidos. Bem, quem sabe somos vítimas até hoje. Mas eu deixo para que você faça essa reflexão junto aos seus alunos. Um abraço, até mais.